tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à mesa 2 do primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade, o PRIGESEX. Meu nome é Daniel Mazaro, sou o presidente do evento e serei hoje o mestre de cerimônia dessa atividade. Então, essa mesa estará composta, a princípio, pela doutora Maria Carmen Aires Gomes e o doutor Rodrigo Borba. E tem como título Linguagem, Gênero e Sexualidade nos Estudos Linguísticos. Vamos começar com a professora doutora Maria Carmen Aires Gomes, da UFV. Ela é professora associada do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, onde atua no programa de pós-graduação como orientadora de mestrado. Na UFMG, atua como pesquisadora colaboradora, orientando doutorado e pós-doutorado. Coordena o NIEG, Núcleo Interdisciplinar de Gênero, onde está o seu grupo de pesquisa Afecto. Tem interesse nas interseções entre discurso, práticas sociais e corpo, à luz de abordagens críticas, interseccionais e decoloniais. Então, eu passo, primeiramente, a palavra para a professora Maria Carmen. Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todas, todos e todes sejam bem-vindos, vindos e vindes a esse evento. Acredito que o primeiro colóquio, né, Linguagem, Gênero e Sexualidade, ele já está trazendo e vai trazer até o final grandes contribuições para os estudos, né, sobre linguagem, gênero e sexualidade. É uma temática que no Brasil se iniciou há muitos anos, tem até um texto que a professora Joana Plaza Pinto, com uma outra colega, ela escreveu sobre essas últimas décadas, né, do movimento feminista dentro dos estudos linguísticos, ou a linguística e os estudos feministas, né? Então, eu acredito que cada vez mais essa temática seja cada vez mais importante para os nossos estudos, para as nossas pesquisas e para, por exemplo, na área que eu atuo, que é um curso de formação de professores, né? Então, vamos começar. Eu gostaria de agradecer, então, inicialmente, ao professor Daniel pelo convite e à comissão organizadora. Agradeço também estar nessa mesa redonda com os colegas Daniel e Rodrigo, e eu espero que a gente possa conversar sobre muitas coisas, né? Nessa tarde, os eventos sempre são muito importantes para a gente, né? Porque a gente pode trocar, a gente pode circular melhor as nossas ideias, fazer chegar a vários lugares, conhecer o trabalho dos colegas de uma maneira mais oral e menos escrita, né? Porque a gente tem acesso aos trabalhos, né? Pelos periódicos, os livros, os capítulos de livros, mas eu pelo menos eu gosto de ouvir os meus colegas, né? Falando nos eventos. Bom, para a nossa apresentação de hoje, eu trago uma discussão que eu tenho feito nos últimos anos, que é pensar a questão do corpo dentro dos estudos discursivos críticos, e dentro do que eu tenho pensado como uma proposta de uma abordagem discursiva crítica, né? Então, a minha apresentação se intitula Como Pensar as Relações entre Corpo, Discurso e Gênero em uma abordagem discursivo-crítica interseccional. Bom, o que falar sobre corpos? Qual a relação entre corpos e discursos? Corpos são ou corpos fazem, executam? O que corpos podem ou não podem fazer? Para quem trabalha com as questões, né, com as relações entre linguagem, gênero e sexualidade, não tem como não pensar no corpo ou nos corpos, né? No meu ponto de vista, na maneira como eu enxergo, né, essas questões.
durante muito tempo, dentro dos estudos da linguagem, dos estudos discursivos, os corpos não eram colocados como categoria de análise, né? Toda a discussão estava em torno do conceito de identidade ou de subjetividade, mas o corpo em si, né, na sua visibilidade, na sua materialidade, no seu atravessamento com as dimensões identitárias, não era muito estudado, não estava sendo colocado como centro do debate, né? Então, eu tenho entendido nos últimos 10 anos que é o momento em que eu comecei a pensar, né, sobre essa categoria, que foi ao final do meu segundo pós-doc, né, em início de 2011, final de 2010, né, que eu comecei a pensar sobre a importância dos corpos, né, e uma questão que eu me colocava era, por que na abordagem discursiva com a qual eu trabalhava, que é o método, né, dialético-relacional desenvolvido, proposto por Kolyarák e Fairclough em 1999, eles não colocavam o corpo como centro do debate, ou não traziam o corpo, né, para as discussões. Há um entendimento, né, somente dessa abordagem proposta por Kolyarák e Fairclough em 99, dentro dos estudos discursivos críticos, de que o objetivo dos autores, né, do pesquisador e da pesquisadora, eram tematizar o funcionamento do discurso, né, em relação ao funcionamento da sociedade, né? O foco primeiro, na década de 90, era pensar como que os avanços tecnológicos, como que as questões de globalização, como que a política identitária ela estava atravessando ali, né, as narrativas globais e locais, a política da diferença e da identidade, a questão da ideologia e das lutas e das relações pelo poder, como que isso afetava a sociedade, como que isso poderia ser visto também pela perspectiva do discurso, né? Então, naquele momento, na década de 80, né, muitos intelectuais pós-estruturalistas, inclusive, lançaram o discurso para o centro da discussão, né? E colocar o discurso como, centralizar a questão do discurso como elemento, categoria extremamente importante para a gente pensar como é que essa sociedade poderia ser transformada, o que impedia a transformação dessa sociedade e como que essas narrativas estavam acontecendo ali e afetando, né, essas questões. Tanto que a tese principal de Norman Fairclough e Kolyarák e Fairclough em 99 era que a tese de que é um método relacional, dialético e transformacional, de que o discurso muda a sociedade muda o discurso, e há essa relação dialética e relacional, e também de cunho transformacional. Numa perspectiva de que precisamos entender que a nossa vida em sociedade ela é naturalizada, né? Ela é construída, é uma ontologia construída para a gente acreditar que ela é dessa maneira e não de outra maneira, de que não existam ontologias alternativas para essa vida em sociedade que é posta como certa, como naturalizada, como universal. E aí não entra o debate sobre o corpo, né? Porque se naquele momento do final da década de 90 o debate estava nas questões da globalização, na política da globalização, na política da diferença, da política identitária, então o foco não estava na especificidade, no específico, né, mas nas questões globais, nas narrativas globais e a importância disso. Isso vai mudando, né? Isso quer dizer, isso eu estou falando de uma conjuntura paradigmática muito específica do método da abordagem proposta por Kolyarák e Fairclough, final de 99, numa conjuntura europeia, né, Lancaster. Isso não quer dizer que nas outras partes do mundo, nos outros contextos, em outras culturas, outros paradigmas estivessem acontecendo, né?
e estavam acontecendo, o movimento feminista, já na sua segunda para terceira onda, a abordagem queer, o movimento queer, o pensamento feminista negro, muitas coisas estavam acontecendo, né? O movimento da matripotência na Nigéria, então muita coisa estava acontecendo no mundo, né? Então eu estou aqui fazendo uma discussão, levantando o debate de como que a perspectiva discursiva crítica com a qual eu trabalho, que é o meu lugar de fala, de uma analista do discurso, onde que o corpo estava ali, o corpo não estava, né, na proposta do método relacional, dialético, transformal de Collerac-Vercoeff, o corpo não estava presente, né? As discussões sobre identidade estavam atravessadas numa categoria chamada relações sociais, né? E foi nessa perspectiva de compreender melhor as nossas vivências, as nossas experiências na América Latina, a maneira como a gente entende a nossa vida em sociedade numa outra conjuntura, né, numa outra cultura, num modo de vida muito diferente, com experiências e vivências muito distintas, que nos últimos 10 anos, eu e o meu grupo, né, e o Afecto, a gente tem pensado, e o grupo da UNB também pensado, nessa ampliação dessa proposta de Collerac-Vercoeff 99, de decolonizar, né, e de ampliar essas propostas teóricas e metodológicas produzidas num contexto europeu, que falava sobre a vida em sociedade lá, com as experiências e vivências de lá. Entendendo isso, né, o corpo passa a fazer muito sentido para o nosso contexto da América Latina, em especial o contexto brasileiro, porque as nossas práticas sociais, as nossas práticas sociais acadêmicas, as nossas práticas sociais escolares, as práticas sociais médicas, elas são constituídas por sujeitos, corpos que são muito distintos e muito diversos, dentro de um país muito muito complexo, com muitas dimensões identitárias que se interseccionam, né? Então, ter uma abordagem discursiva que trata todos os corpos como iguais não dá conta de resolver os nossos problemas parcialmente discursivos, né? Que é a proposta que continua com essa tese, né, de que precisamos, nós analistas do discurso dessa vertente crítica, né, precisamos analisar os problemas sociais que são parcialmente discursivos. E esse parcialmente discursivo é uma tese muito importante dessa proposta, porque para Collerac-Vercoeff, as nossas análises não podem se reduzir ao discurso, né? O discurso não é o ponto de partida e chegada de tudo, porque muitos problemas que nós temos na nossa vida em sociedade não são reduzidos a uma análise discursiva, a um problema do discurso, né? Nós temos que entender que muitos dos nossos problemas sociais, culturais e políticos, eles são interseccionados, né? Eles se articulam com questões de discurso, com questões materiais, com questões de relações sociais e, na minha proposta, com os corpos, né? Então, só um preâmbulo, né, de por que essas perguntas são importantes para a gente. E corpos são ou corpos fazem e executam, né? Os corpos são agentes, nós somos corpos agentes que nos fazemos a todo instante e que executamos a todo instante, né? Então, esses corpos protagonistas, né? Só que alguns corpos podem fazer coisas e outros corpos não podem fazer coisas. Então, quem tem as leituras aí, né, da proposta queer, né, da Judith Butler, consegue já fazer essas relações nesse momento, né? Alguns corpos são afetados, alguns corpos são objetos, alguns corpos
têm mais privilégios do que outros, alguns corpos são mais vulneráveis do que outros, né? Vamos lá. Bom, então essas pesquisas das quais eu comentei com vocês são pesquisas que eu venho desenvolvendo, né, desde 2011. Algumas dessas já estão publicadas em algumas dissertações, né, e essas que eu cito, né, Gomes 2020, num livro que foi lançado em 2020 pela editora Apres, em que eu organizo uma coletânea com a professora Viviane Vieira, da UNB, e a professora Alexandra Bittencourt de Carvalho, que também é minha doutoranda na UFMG, e nesse livro eu tenho um capítulo chamado Propondo uma Análise Discursiva Generificada. De 2020 para cá, para 2022, nesses últimos 2 anos, eu tenho ampliado essa proposta, né? E hoje já não chamo mais de análise discursiva crítica generificada, mas uma proposta de análise discursiva crítica interseccional, e vou falar sobre isso. Eu trabalho a partir desse método dialético relacional transformacional, que foi proposto lá em Kolyaruk-Fairclough, em 1999. Tenho ampliado esse modelo, né? Esse método, esse modelo proposto pelo pesquisador e pela pesquisadora. De que forma que eu tenho ampliado? Né? Para esses autores, como eles não reduzem a análise discursiva ao discurso, e em função das narrativas, da conjuntura que eles vivenciavam na década de 90, no final da década de 90, com a questão da globalização, com a questão da modernidade tardia, o capitalismo tardio, com os avanços tecnológicos, essa conversa muito mediada, isso tudo que nós estamos vivendo hoje em 2022, né? E como que isso afeta as mudanças, a partir do realismo crítico do Roy Basca, eles propõem, então, que o conceito de discurso seja um dos momentos da prática social. Então, eles colocam no centro, né, da análise do modelo o conceito de práticas sociais, porque, para eles, a partir do realismo de Roy Basca, as transformações sociais, né, a emancipação, só vai acontecer nas práticas sociais, pensando aí na estruturação da vida em sociedade. E o que são as práticas sociais? Elas são constituídas por quais elementos, né? As práticas sociais são constituídas por 4 elementos, segundo esses autores, né? Segundo Kolyaruk-Fairclough. Relações sociais, fenômeno mental, atividade material e o discurso. E esses 4 elementos, né, atividade material, fenômeno mental, relações sociais e discurso, eles se articulam e eles se internalizam. Então, eles não se reduzem a um somente. As práticas sociais são constituídas por eles. Então, esses elementos se tornam momentos discursivos em que, por exemplo, de repente, uma atividade material pode transformar aquela prática social, né? Qual é a minha proposta diante disso? Minha proposta diante desse conceito de prática social é que a gente insira o corpo dentro dessa constituição da prática social, dentro desse modelo dialético discursivo, dessa ontologia discursiva. O corpo, então, é um importante elemento para explanar sobre os momentos que se constituem, se articulam e se internalizam nas práticas sociais. Então, da mesma forma que o discurso afeta as relações sociais e é afetado pelas relações sociais, o corpo é afetado pelo discurso, que afeta o discurso e que é afetado também pelo fenômeno mental, pela atividade material e pelas relações sociais, né? Qual é a minha proposição? Que os corpos não são apenas objetos e produtos de dinâmicas sociais. A gente não pode invisibilizar o corpo dentro de uma categoria chamada relações sociais. Também não podemos dizer que o corpo estaria dentro da atividade material, né? Porque ele não é só uma materialidade física, biológica. Os corpos, eles são muitos, são imensos, são complexos,
e eles são um operador sociopolítico, né, que executa poder produtivo em relações sociais no interior das redes de práticas sociais. Então, essa é a minha tese dos motivos pelos quais eu estou inserindo esse elemento social corpo, um elemento não discursivo dentro desse conceito de práticas sociais. Estou entendendo esses corpos como corpos em deslocamento, em desnaturalização, em decolonização, que são as minhas vinculações teóricas no momento. O corpo ele foi explicado de muitas maneiras, né, ao longo dos séculos, né? Então, a separação corpo e alma, trazendo a ideia de culpa e condenação, a ideia do corpo estético nas artes, na pintura e na escultura, a ideia do corpo anatômico e fisiológico, né? O corpo mostrado de acordo com a sua conformação morfológica, o corpo e sua dimensão explícita, como ele era visto no marxismo, né? O corpo não aparecia ali, mas existia uma existência corporal que seria um desvio das... o marxismo não focava na questão do corpo, né? Porque o foco do marxismo estava no marcador da classe social. E olhar para o corpo e para essas identidades específicas seria um desvio das questões estruturais, que seriam as questões importantes, né? A explicação do corpo como máquina, né, vinculada ali à questão da força de trabalho, do labor, o corpo e o biopoder das técnicas e tecnologias, o corpo consumo como corpo mercadoria, o corpo plástico, o corpo e tecnopoder, né? Então, são várias as explicações ao longo, né, dos séculos, nessa descontinuidade histórica, né? Como dizia o próprio Foucault, né? Que esse objeto do conhecimento ele é explicado de muitas maneiras, né? Pelas várias instituições, que têm suas ordens do discurso, que têm os seus regimes de verdade. E chegamos ao corpo-território, a ideia de uma explicação do corpo como corpo-território, na perspectiva da crítica decolonial, né, do corpo-serpente, do corpo ético-estético. Então, ao longo, né, o corpo ele é explicado de várias maneiras, né, por Marcelo Mauss, por Jean Baudrillard, por Foucault, por Bourdieu, por Goffman, por David Le Breton, por Haraway, por Butler, por Preciado, por Eduardo Miranda, por Quijano e por vários outros. Coloquei alguns aqui só para a gente entender como que esse objeto ele vai sendo explicado ao longo da história, né? E essas explicações estão todas juntas, estão todas atravessadas numa interdiscursividade muito dinâmica aí, né? Da maneira como Foucault entendia essas explicações das relações entre o saber e o poder, né? Bom, é importante entender, né, que onde que a gente se encontra aí, né, quando a gente traz o corpo para o centro do debate, né, a gente então está trabalhando a partir de uma política de corpos, né, que tem um caráter discursivo, localizado, informalizável, né, nós estamos é uma crítica, né, que quem traz o corpo para o centro do debate é uma crítica, desconfia da política identitária, que traz categorias muito, muito amplas, muito generalizadas, né? E quem vai fazer essa política de corpos, né? A teoria queer, a abordagem queer, o queer, né, na América Latina, o pensamento decolonial, o pensamento feminista negro, a partir, né, da teoria interseccional. Então, o campo epistemológico ele está girando, ele é dinâmico, né? Essas coisas todas estão acontecendo juntas. Cabe o analista do discurso prestar atenção a partir de qual paradigma, de qual campo do conhecimento, né? Ele vai discutir o seu objeto, né? Eu escolhi esses caminhos, né? De alguma forma, dentro dos estudos sociológicos, eles têm considerado, após essa política identitária, da política da diferença,
né? Eles têm entendido, principalmente o David Harvey, que é um interlocutor de uma influência que eu tenho, que já vem lá de Kuliarach e Fairclough em 99, eles vão dizer de um retorno do corpo para o centro do debate, né? Nessa década de 2000, né? Dos anos 2000. A conversa segundo McNally, a conversa do corpo está em todo lugar no discurso pós-modernista. Como fenômeno obstinadamente local, o corpo combina muito bem com a desconfiança pós-moderna em relação às grandes narrativas, assim como a paixão do pragmatismo pelo concreto. Segundo Harvey, essa perda contemporânea de confiança em categorias estabelecidas tem provocado um retorno ao corpo como redutível base para a compreensão da vida em sociedade, né? Análises de caráter pós-classista que se escondem na intensidade do corpo para fugir a questões exageradamente globais. Então, a gente já consegue perceber aí essa crítica que é feita às narrativas, né, da globalização, do global, do universal, do geral, né? E a gente percebe isso muito claramente no nosso contexto América Latina, Caribe, né, onde estamos inseridos, o Brasil. Gosto muito desse livro, né, dessa obra do Harvey, de David Harvey, Espaços de Esperança. Ele tem um capítulo chamado Corpo como Estratégia de Acumulação, ainda que uma perspectiva neomarxista, mas ele traz coisas que são importantes da maneira como eu estou pensando a categoria corpo dentro dos estudos discursivos críticos, né? Então, o estudo do corpo tem que se basear na compreensão das relações espaço-temporais concretas entre práticas materiais, representações, imaginários, instituições, relações sociais e estruturas vigentes de poder político-econômico. Pode-se, então, ver o corpo como um nexo, por meio do qual abordar possibilidades de uma política emancipadora. Então, o corpo como locus irredutível para a determinação de todos os valores, significados, e as significações não são novas, né? São ressignificações a partir do que está sendo colocado. Ai, meu Deus, espera aí que eu saí aqui. Pronto. Então, a ressurreição do interesse pelo corpo nos debates contemporâneos fornece, então, uma oportunidade bem-vinda para reavaliar as nossas bases epistemológicas e ontológicas de todas as formas de investigação. Isso a gente já como eu já falei anteriormente, né? Isso já vinha lá dos estudos feministas, queer, né? Que foram os pioneiros nessa maneira de pensar, né? De procurar desvendar essas questões de gênero e sexualidade na teoria e nas práticas políticas. O Harvey, eu trago essa citação do Harvey que eu acho bastante interessante para a minha forma de pensar, né? Eu quero, em particular, o retorno a um significado relacional mais amplo do corpo como a medida de todas as coisas e propor uma forma mais dialética de compreender o corpo, que pode conectar melhor os discursos sobre o corpo com aquela outra mudança discursiva que colocou a globalização no centro do debate. Então, nesse livro aí, Espaços da Esperança, ele está trazendo, né, ele traz o corpo por centro do debate e vai, de fato, pensar, né, num método relacional, dialético e mais localizado e menos global, né? Bom, uma outra influência que eu tenho para pensar, né, nessa análise de discurso crítica interseccional é a obra da Linda Martin Alcoff, de 2006, uma obra bastante interessante, que ela vai fazer uma problematização entre identidades visíveis, raça, gênero e self. Ela vai dizer que as identidades sociais não podem ser adequadamente analisadas sem uma atenção ao papel do corpo e da identidade visível do corpo, e ela vai trazer um conceito muito importante para as minhas pesquisas, porque quando Kuliarach e Fairclough se basearam no Roy Bhaskar para discutir que seria nas práticas sociais que a transformação ou a manutenção das hegemonias ocorreriam, eles vão trazer o conceito do Bhaskar de sistema-posição prática, né? E eu penso que não é só uma posição. E então, ao ler o livro a obra da Alcoff, ela me trouxe essa categoria que me fez pensar que, como eu vinha problematizando, que não é só uma posição que a gente ocupa
Quando a gente ocupa uma posição na prática social, esse corpo ocupa uma posição, e não é apenas uma posição, um lugar, mas ele traz junto uma política de identidade. Então, a Alcoufe, ela vai trazer esse conceito de posicionalidade, que seria o quê? Uma política de identidade em um lugar posicional, relacional e situado. Ao ocupar uma posição, alguém pode agir politicamente a partir dela. Então, é tanto um termo relacional identificável dentro de um contexto que está em constante movimento, como local ativo para a construção de significados, que são produzidos, interpretados e circulados. E estes significados podem ser construídos, interpretados e circulados de maneira articulada, desarticulada e rearticulada. Então, essa é a minha proposta, né? Então, a minha pergunta do meu título é como pensar o corpo, né? Dentro de uma proposta discursivo-crítica interseccional. Então, dentro da prática social, eu estou colocando o corpo como um dos elementos não discursivos, né? O corpo, relações sociais, atividade material e fenômeno mental são elementos sociais não discursivos. O discurso é um elemento discursivo, mas que, quando se articulam e se internalizam esses elementos, eles acabam produzindo momentos distintos dessas relações que são articuladas e internalizadas. Então, dentro de uma prática social X, com a inserção de um corpo interseccionalizado X, isso pode afetar as relações sociais. As relações sociais podem ser afetadas com a presença desse corpo interseccionalizado, que pode afetar ou gerar discursos diferentes, ou mesmo discursos iguais, ou produzir gêneros diferentes, e assim por diante. Então, os corpos são elementos sociais que, ao se articularem e se internalizarem, se constituem em momentos diferentes discursivos. Os corpos são interseccionalizados. Os corpos, eles estão dentro de uma posicionalidade prática e são corpos protagonistas, corpos agentes. Então, isso foi o que eu acabei de falar. O momento corpo-posicionalidade internaliza-se e se articula ao momento relações sociais, que pode ser relações consubstanciais, de coexistência, de dominação, opressão, subversão, emancipatória, depende de como essas internalizações e articulações estão acontecendo, que se articulam ao momento discurso, que são os recursos simbólicos discurso, gênero discursivo e estilo, que internalizam-se e articulam-se ao fenômeno mental, crenças, valores e ideologias, que se articulam também ao momento atividade material, que são os recursos. A maneira como isso tudo vai acontecendo de uma maneira muito dinâmica, né? Essas práticas sociais, elas podem tender mais ao fechamento, serem extremamente hegemônicas e a ponto de reproduzir as questões que são construídas de uma maneira naturalizada, ou podem tender mais à abertura, à transformação, à emancipação, à subversão. Então, um exemplo disso, né? Não sei se vocês ouviram essa notícia. Essa notícia ela surge em 2021, 23 de abril de 2021, que a Rota, que é uma das tropas da Polícia Militar de São Paulo que mais matam, isso já está em várias capitais do Brasil, mas ela inicia, pelo que eu pude trazer, né? É um trabalho que eu tenho feito, começou no estado de São Paulo com a Rota, né? Então, o que é isso, né? Nós temos aqui uma atividade material que é essa câmera. Essa atividade material ela é acoplada tanto no carro, ela é acoplada no corpo do policial, e essa câmera ela não pode ser manipulada pelo agente, né, público, pelo policial, e ele vai gravar toda a operação feita por eles. Se a gente for pensar, o que é isso, né? Dentro dessa prática militar aí. Então, a gente tem aqui essa câmera, né? Essa atividade material, que ela é acoplada nesse corpo e que vai gerar relações sociais diferentes e discursos diferentes, assim como produzir crenças e ideologias diferentes, né? Então, quando eu falei lá no início que para Cogliarac e Fairclough a análise discursiva não pode se reduzir ao discurso, é por isso, porque essas coisas todas estão acontecendo, né, junto, dinamicamente. Então, olha o que acontece, né?
o uso dessas câmeras portáteis nos uniformes dos policiais são com o objetivo de conter eventuais desvios de conduta, abusos de autoridade e violência policial. Segundo a corporação, a novidade agora é que essas câmeras gravam tudo automaticamente, ininterruptamente, sem que o agente precise acioná-la, o que daria mais transparência às ações policiais. Então, a gente tem 100 câmeras, um tipo de prática, com discursos que são produzidos, com relações sociais estabelecidas com os policiais e os criminosos ou não criminosos, que geram ideologias, e agora a entrada desse dispositivo nessa prática, ela vai afetar toda essa situação. E olha o que nós temos agora, né, de 2022, o uso de câmeras acopladas nos uniformes de policiais militares do estado de São Paulo para registro das suas ações, implementada em 18 unidades, reduziu o número de mortes em confrontos policiais, 85% nos últimos 7 meses do ano passado, comparados ao mesmo período de 2020. Então, observe como que uma atividade material ela vai transformar aquela prática social. É claro que outro dia passou no Fantástico, né, uma reportagem de policiais manipulando, escondendo a câmera na hora de fazer uma investida muito de desvio de conduta, né? Mas é uma atividade material que transformou os discursos, que transformou as relações sociais e que transformou a forma de entender essas investidas, né? E a forma como isso acontece. Bom, eu tenho entendido esse corpo também a partir de uma perspectiva da analítica da decolonialidade, né, proposta por Maldonado Torres e o grupo, né, da colonialidade, que é o Grossfugel e Bernardino Costa nesse livro, que é bastante interessante. Tem uma tradução pela editora Autêntica, né? Então, eu estou entendendo esse corpo a partir da analítica da decolonialidade, né, a partir dessa discussão que o Maldonado Torres faz, né, do condenado, que é um termo que ele traz lá do Fanon, né, que o condenado é aquele corpo, né, no meu ponto de vista, que seria esse corpo desse condenado, entre aspas, que é constituído por uma narrativa de amor e raiva, né? Então, esse corpo, ele é um corpo que ele vai decolonizar, né, as estruturas. A presença do corpo nos estudos discursivos, ela como é que eu falo? Nos possibilita operacionalizar as coisas de uma maneira diferente, né? Porque quando a gente entende que existe um corpo ali, e que esse corpo ele existe, que ele é relacional e que ele é interseccionalizado, que ele tem as suas vivências, suas experiências, isso afeta o nosso modo de pensar, de questionar, de teorizar, isso afeta as relações sociais de poder, isso afeta a sua própria existência. Então, é aí que eu estou pensando esse corpo a partir dessa perspectiva aí, dessa atitude decolonial. Então, esse método relacional dialético discursivo interseccional que eu estou propondo, ele vem a partir também do pensamento feminista negro, que tem como sua grande categoria analítica, né, que é a interseccionalidade, que pode ser vista como uma ferramenta, como um dispositivo, como uma categoria, mas não podemos deixar de reforçar que ela é uma categoria, uma ferramenta, um dispositivo do pensamento feminista negro, né? E eu trago o método do Matsuda, né, que é utilizado pela Crenshaw, de faça outra pergunta. Então, quando a amostra discursiva partir de uma lente interseccional para o corpo, será preciso se perguntar como as práticas discursivas sexistas aliadas ao racismo, classe, geopolítica, gênero, constituem elementos importantes que precisam ser enfrentados para que possamos realmente mudar. Quais são os eixos de opressão e poder que predominam nessa prática social particular? Quais aqueles que deixam rastros nos momentos discursivos, ou seja, na articulação entre os elementos e os corpos? Quando recursos semióticos são usados e parecem produzir discursos racistas, é preciso perguntar onde está o patriarcado nisso, onde está a questão de classe nisso, onde está, né, a geopolítica nisso. Quando algo parece sexista, é preciso questionar onde estão o heterossexismo e a classe nisso.
Então, eu acabo trazendo as perguntas a partir do que a Matsuda propõe. Então, o método de faça outra pergunta, proposto por Matsuda e incorporado por Crenshaw em seu estudo, aponta para a necessidade de pensarmos em uma analítica discursiva que seja decolonial ou que tenha uma atitude decolonial. Já estou finalizando, agora que eu vi meu tempo, desculpa, meu Deus. Minoso, ao questionar as bases ontológicas, diz, né, que os corpos, ao empobrecimento, ao desejo, ao despejo, à negação sistemática da capacidade de desenvolver saberes, críticas e projetos de futuro. É preciso, então, questionar essas bases ontológicas. Eu vou trazer um último exemplo, então, porque eu já passei muito do meu tempo, me desculpem. É um capítulo que vai sair no livro agora, da editora Pontes, organizado pela professora Viviane Rezende, um artigo que eu escrevi com Samuel Ribeiro e Alexandra Carvalho, onde a gente coloca a atividade material como elemento de exclusão em práticas sociodiscursivas, a relação entre corpos, ônibus, coletivo e banheiro. Então, a partir das pesquisas de Carvalho e Ribeiro, né, a gente está entendendo que, no caso da dissertação de Alexandra Carvalho, né, problematizando a posicionalidade de corpos negros, gordos, lésbicos em transportes públicos, e a partir do trabalho de Samuel Ribeiro, corpos transmasculinos em banheiros de escola. A nossa tese, né, é que a atividade material ônibus e banheiro em relação a tais corpos fazem com que estes produzam discursos, estilo, que operam crenças, desejos, fenômeno mental, revelando hierarquia e relações de poderes na constituição de distintas relações sociais. Então, só alguns exemplos para vocês verem como que a atividade material roleta no transporte público, como é que ela atravessa essas práticas sociais, né? Muitas vezes eu não sei se foi racismo, gordofobia, lesbofobia. Alguns momentos eu sei que aquela risada no fundo do busão foi por ter me visto travar na roleta. Nós gordos temos que ficar confinados na parte da frente, que costuma representar 1/3 do ônibus ou menos. Se devemos ter rampas para facilitar a acessibilidade, por que não catracas razoáveis? Então, a questão aqui da gordofobia, né, numa política de acessibilidade para esses corpos, né? Voltando às catracas, eu não uso mais. A catraca é diferente e ótimo. Nos demais, eu já desencanei. No caso dos banheiros, né, na pesquisa do Samuel, dos estudantes transhomens em escolas públicas aqui de Viçosa, né, a gente tem algumas narrativas da importância do banheiro, né, nas relações sociais dentro do espaço escolar, dos discursos que são construídos. Então, aqui alguns relatos. Eu não utilizo, não gosto de utilizar, porque os garotos utilizam. Aí, aí fazem, vaza, aí eles não entendem também que pode ter pessoas trans que utilizam o banheiro sentado. Então, os transhomens usarem o banheiro masculino, né? A supervisão, eles comentaram que queriam reformar o banheiro lá em cima, na quadra, para a gente usar. Seria estranho também, porque a gente estuda, né? Imagina o rolo que deve ser para chegar lá em cima na quadra. Seria tipo o banheiro afastado, como se a gente tivesse alguma doença. Então, como que esse banheiro está afetando aí, excluindo, né, esse corpo, tornando esse corpo, né, que já é um corpo que difere do padrão hegemonicamente cis, heteronormativo e tal. Por ser muito desconforto em estar no banheiro feminino, muitas vezes eu não vou ao banheiro. Isso poderia me dar algum problema de saúde. Então, olha só como que não ter um banheiro, né, que contemple as questões de gênero pode afetar as questões de saúde, né, de saúde coletiva, de saúde das pessoas trans, né. E, por último, um outro exemplo, né, de pessoas com deficiência, é importante de pensar da dissertação de Maissara Oliveira, Discursos e Letramento de Estudantes com Deficiência Intelectual no contexto da educação inclusiva, né? Então, o relato. Eu costumo falar que a minha deficiência aumenta e diminui de acordo com o meio ambiente em que estou. Apesar de andar, se você me colocar num lugar cheio de escada, sem corrimão, certamente minha deficiência vai aumentar. Mas se você me colocar num lugar cheio de rampas, de fácil acesso, em condições acessíveis, a minha deficiência cai. Às vezes até pode zerar. Então, não sou eu que sou deficiente, o meio ambiente também é. Então, eu tenho trabalhado bastante ultimamente com essa questão da atividade material. Como que a atividade material, né,
ela afeta, ela produz discursos subversivos ou continua produzindo discursos naturalizados, né, de exclusão. Então, finalizando, né, quero dizer que não é simples propor uma metodologia discursiva, feminista crítica, interseccional, com uma atitude decolonial, que insere o corpo como elemento não discursivo na prática social, porque não se trata apenas de desconstruir o conhecimento, mas de oferecer uma perspectiva analítica distinta do mundo, sistema colonial, para entendermos de forma mais complexa as relações e entrelaçamento de raça, sexo, sexualidade, classe e geopolítica. Aqui eu trago a Coriel, que é uma intelectual feminista da América Latina maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado, Maria Carmen, pela sua fala. Eu queria, infelizmente, dedicar, né? Eu trouxe muitos dados trans, eu queria dedicar ao Pedro, né? Que aconteceu essa crueldade com ele, né? Dedicar essa apresentação de hoje a todas as pessoas que são tratadas de maneira desrespeitosa, cruel e violenta. Verdade, Maria Carmen. Muito obrigado pela sua fala. Eu iria passar a palavra agora para o Daniel do Nascimento e Silva, né? Mas ele, de fato, não vai poder participar por um problema de trânsito, né? Ele ainda está em trânsito, está no aeroporto, então ele não poderá participar. Eu vou passar a palavra, então, para o professor doutor Rodrigo Borba, da UFRJ. Né? Rodrigo Borba é professor do programa interdisciplinar de pós-graduação em Linguística Aplicada da UFRJ, realizou estágios pós-doutorais no Departamento de Inglês e Linguística Aplicada da Universidade de Birmingham, acho que é assim que fala, e no Departamento de Linguística, Filologia e Fonética da Universidade de Oxford. Desenvolve pesquisas sobre linguagem, gênero e sexualidade, tem diversas publicações nacionais e internacionais, em especial, né, a gente vai apontar a publicação de 2020, né, que é a coletânea Discursos Transviados por uma Linguística Queer, né, pela editora Cortez. É atualmente co-editor do periódico Gender and Language. Então, professor Rodrigo Borba, muito obrigado pela presença e a palavra está com você. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todo mundo. Quero começar agradecendo ao Daniel pelo convite para estar aqui com vocês nessa tarde, que aqui no Rio, numa tarde muito quente, mas esse calor aqui humano é mais interessante do que o calor climático que está assolando o Rio de Janeiro. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma pesquisa que eu venho desenvolvendo com a minha colega Branca Falabella Fabrício, aqui da UFRJ. E mais antes de começar a falar, eu vou colocar meus slides aqui, só um segundo. E que, em diversos sentidos, dialoga com o que a professora Maria Carmen acabou de falar, e é uma grande honra estar aqui compartilhando essa mesa com elas. A gente não combinou absolutamente nada para falar sobre afeto, corpo e questões de vulnerabilidade social, e, claro, discurso, mas, por uma felicidade de destino, as duas apresentações vão dialogar bastante, embora a partir de ângulos analíticos e teóricos diferentes, mas que também se complementam. Né? Ela vem falando dos estudos críticos do discurso, eu venho de um campo da linguística aplicada, em conexão com também a antropologia, especialmente a antropologia linguística. Tá? Então, essa é a minha apresentação. Vou falar sobre afetos contagiosos, discurso, agência e esperança, e narrativa sobre a epidemia do Zika vírus no Brasil. E, como eu disse, é uma pesquisa que de cunho etnográfico que eu venho desenvolvendo com a minha colega aqui, a professora Branca Falabella Fabrício. Então, sempre que eu falar aqui, eu estou falando em nosso nome. Tá? Então, eu preparei um texto aqui para compartilhar com vocês e estou ansioso para ouvir os comentários e perguntas. Nessa fala,
discutimos circunstâncias de vulnerabilidade extrema e possibilidades de ressemiotizá-las. Mais especificamente, analisamos uma variedade de signos e estratégias discursivas que sujeitos sociais utilizam na produção do que as antropólogas linguistas Susan Gall e Judith Irving denominam de ponto de vista específico. Nos interessamos por ações narrativas e repertórios afetivos e os entendemos como ferramentas centrais para compreender como pessoas navegam condições de vulnerabilidade e como elas interpretam e perspectivizam suas ações através de escalas afetivas e de uma pragmática da esperança. O conceito antropológico linguístico de escala, que é o conceito que eu e Branca temos trabalhado bastante em nossas últimas pesquisas, assim como explicam Carr e Lampert, se refere a ações performativas contínuas que não só criam nosso senso de realidade, mas também o dimensionam através de pontos de vista e interpretação da experiência produzidos por signos linguísticos e outros recursos semióticos. Para discutir como pessoas produzem atos de esperança em suas vidas diárias, investigamos a epidemia de Zika no Brasil. Como se sabe, o vírus da Zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Assim que chegou no Brasil em dezembro de 2014, logo produziu uma crise sanitária trágica. Atingiu muitas pessoas e especialmente mães e seus bebês recém-nascidos por conta da síndrome congênita de Zika, que causa severos problemas neurológicos e, em casos mais graves, microcefalia, que é uma diminuição do tamanho do cérebro. Por conta da proximidade dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, houve também uma epidemia discursiva sobre a devastação provocada pelo Zika no país, com a mídia nacional e internacional imputando responsabilidade à omissão do Estado e focando em especial nas mulheres afetadas e em sua grande maioria pobres, negras e moradoras de regiões periféricas. Contudo, apesar da grande cobertura midiática sobre as assim chamadas mães do Zika, suas vozes eram raramente ouvidas. Frequentemente posicionadas como vítimas passivas de um vírus avassalador e de um Estado omisso, essas mulheres, como apontam Carvalho e Almeida, aspas, não falam por si, mas são objetos do discurso da mídia, em especial a mídia corporativa. A partir de uma perspectiva, ou seja, de uma escala, né, seguindo a corrente teórica que eu estou utilizando aqui, então, a partir de uma perspectiva, ou seja, de uma escala diferente, reportagens e vídeos sobre a crise sanitária circularam nas redes sociais e na mídia alternativa. Esses relatos incluíam entrevistas e testemunhos nos quais mães afetadas pelo Zika vírus falavam com suas próprias palavras sobre os efeitos da síndrome em suas vidas. Nesse contexto, pode-se dizer que a epidemia do Zika foi significada através de dois principais eixos discursivos. O primeiro se refere a uma visão panorâmica, ou em termos Foucaultianos, panóptica, presente nos relatos jornalísticos da grande mídia nacional e internacional. O segundo é, segundo uma perspectiva do Bruno Latour, oligóptica, ou seja, com foco nos detalhes das histórias contadas por essas mães. O nosso interesse aqui, portanto, é em narrativas dentro de narrativas, um foco duplo que possibilita diversas possibilidades de mensuração da epidemia e de seus atravessamentos de classe, gênero, raça e acesso à saúde, ou seja, interseccionalidade, como a professora Maria Carmen acabou de discutir. Na narrativa maior, por assim dizer, as mães são associadas à luta incansável por seus filhos, que possuem diversos problemas de saúde. Essa narrativa panóptica reconstrói a trilha de infortúnios atravessados por essas mulheres, que enfrentam sérias limitações financeiras e desafios emocionais. Nas longas jornadas de ônibus para os hospitais, elas frequentemente enfrentam discriminações e olhares de menosprezo às crianças que carregam nos braços. A fatiga que sentem é quase indescritível. Esses problemas são aumentados pelo fato de muitas terem sido abandonadas pelos pais das crianças, tornando a tarefa do cuidado ainda mais árdua e solitária. Contudo, em meio a tanta desolação, essas mulheres se engajam em ações pragmáticas. Quando focalizamos as narrativas que elas mesmas contam,
podemos observar a produção de afetos mais produtivos que desafiam sua representação como vítimas. Nessas narrativas, sua desilusão inicial, seu cansaço e preocupação com o futuro dos filhos são transmutados através de atos de esperança, ou que o Paulo Freire chamaria de esperançar, né? Esse tipo de metamorfose afetiva e narrativa é também analisado por Jonathan Lear em uma discussão sobre o que ele chama de esperança radical. Em suas reflexões sobre como os índios da etnia Crow dos Estados Unidos desafiaram e reinventaram a destruição do seu território no final do século XIX, Lear analisa como Plenty-Coups, um dos líderes dos Crow, ao invés de simplesmente lamentar a perda das formas de vida da sua comunidade, investe no aprendizado coletivo, reconectando-se com o passado, seus ancestrais, como fontes de reinvenção do presente e de reimaginação do futuro. No caso das mães do Zika, ao invés de se sentirem paralisadas, elas confeccionam formas de continuar através de atos de esperança que as ajudam a imaginar futuros possíveis. Dessa tensão emerge o que a antropóloga Sherry Mattingly, que é a antropóloga latina, né, Sherry Mattingly, chama de paradoxo da esperança. Essa tensão entre agência e limitação é também foco dessa antropóloga no seu estudo sobre mães afro-americanas de crianças com deficiências. Segundo a autora, a esperança, aspas, demanda atenção à imaginação, fecha aspas. Ela explica que a esperança mora em um lugar incerto, em um tipo de lobby temporal. Aponta para um futuro que podemos somente imaginar. Mattingly sugere que a esperança é uma prática que emerge em meio a circunstâncias de depravação e desespero, ou seja, esperança como prática, né? Nesses momentos, não há lugar para a espera passiva. Ao contrário, a esperança engloba respostas ativas às ameaças existenciais. Com vistas a analisar como as mães do Zika imaginam futuros possíveis e atuam para que esses futuros se tornem reais, investigamos narrativas nas quais elas reperspectivizam, redimensionam e reescalonam opressões de classe, gênero e raça que nos ajudam a entender o afeto de forma mais ampla e a esperança de forma mais específica como escalas ou perspectivas forjadas em pequenas narrativas. Kari Lampert, nesse livro aqui publicado em 2016, chamado Scale, afirmam que, como seres humanos, somos agraciados com o poder da perspectiva. Consoante esses autores, os significados que produzimos estão sempre marcados por um ponto de vista específico, de forma que, quando falamos em escalas, e essas são palavras dos autores, aspas, quando falamos em escalas, falamos de formas através das quais orientamos, comparamos, conectamos e nos posicionamos, fecha aspas. Essas ações demandam a produção de diferenciações e classificações que localizam as pessoas, lugares e coisas em territórios imaginados, que podem também ser reimaginados. Pragmaticamente, essas ações semióticas envolvem o agrupamento de entidades sob categorias relativamente uniformes, sua organização nesses grupos e ranqueamento com base em qualidades específicas. O conceito de escala, portanto, se refere a ações semióticas de pessoas que moldam a percepção com base em dois movimentos simultâneos, a demarcação de fronteiras e a criação de hierarquias. Ao afirmar que os atores sociais usam a linguagem e o discurso para escalonar e dimensionar seus mundos, Kari Lampert advogam por uma racionalidade radicalmente anti-essencialista, que, claro, tem diversas consequências. Primeiro, a organização da experiência é compartimentada em escalas que definem fronteiras entre eventos e relações sociais emergentes. Segundo, a identidade, ou isso que a gente entende por identidade, e diferença, são produzidas de acordo com essa mesma lógica, emergindo assim de fluxos contínuos. Terceiro, ao produzir ações que nos localizam na sociedade, performamos identidades que emergem como respostas avaliativas às ações em cursos. Essas interconexões ficam mais explícitas em atividades narrativas quando entendidas como ações corriqueiras que estabelecem contrastes entre tempos e espaços.
Enunciados simples como ontem eu ou amanhã eu planejo apontam para distinções espaço-temporais entre o presente e o aqui e agora, e espaços-tempos mais remotos ou localizados em um futuro próximo ou hipotético. Ou seja, são formas também de escalonarmos, de perspectivarmos, de dimensionarmos a nossa relação com o espaço, com o tempo e com a identidade. Com base nessa perspectiva, nossa pesquisa engloba a análise de um corpus composto por 23 vídeos que tem entrevistas, documentários, notícias, etc., sobre a epidemia de Zika no Brasil, uma entrevista semi-estruturada com uma mãe ativista, uma mãe que foi afetada pelo Zika, então abriu uma ONG para ajudar outras mães a lidar com a burocracia estatal, e também para fazer lobby para que as demandas delas fossem atendidas mais rapidamente, e um discurso da antropóloga Débora Diniz, do Supremo Tribunal Federal, sobre os direitos ao aborto para mulheres afetadas pelo vírus. Nessa apresentação, contudo, focalizaremos a narrativa de Daniele, uma jovem mãe que foi entrevistada por um documentário australiano, Love in the Times of Zika, que foi muito assistido, e o discurso da Débora Diniz no STF. Então, o vídeo que analisaremos a seguir faz parte de um documentário produzido pela rede australiana SBS, que é parte do projeto Dateline, uma série documental premiada internacionalmente, cujo foco são práticas de inclusão e diversidade. Love in the Times of Zika é a história que esse projeto Dateline conta sobre a calamidade sanitária no Brasil. A sinopse diz o seguinte: Letícia, Daniele e Cleane são jovens mães, mas suas crianças nasceram deformadas. Dateline mostra os efeitos devastadores do vírus da Zika no Brasil através de suas histórias. Fecha aspas. Esse enquadramento é reforçado nos primeiros minutos do documentário que a gente vai assistir aqui. It's really tough to see a problem that we cannot fix. Cheguei à noite, gente. Poxa, isso realmente está acontecendo comigo, porque eu fui a escolhida. Não tem quem tire mais ela da gente. Ninguém tira. Muito triste, né? Porque a gente quer mais, quer ver o melhor do filho, né? Meu nome é Letícia. Então, já deu para dar entender qual é a pegada do documentário. A grande narrativa do amor materno incondicional é desenvolvida através de informações sobre epidemias, sobre epidemias causadas por mosquitos e mapas animados que progressivamente dão um zoom na Austrália, na América Latina, no Brasil e, por último, especialmente na região Nordeste, no Recife. O que sugere contrastes nos quais oposições como desenvolvidos e subdesenvolvidos são recorrentes. Essas imagens são sobrepostas com comentários de médicas e de médicos e outras autoridades, imagem das mães em clínicas superlotadas e fragmentos das 3 personagens principais cuidando de seus bebês. O documentário, então, focaliza Daniele dos Santos, uma mãe de 29 anos contaminada pelo vírus. Nos 5 minutos dedicados a ela, Daniele conta histórias repletas de esperança e agência, ou seja, nada de vítima, né? Sua narrativa, nas palavras de Mattingly, funciona como uma forma de reflexão social e dialógica. Vejamos a Daniele. E aí? Então, hoje eu já não penso em ele jogar, e sim ele andar. Então, a partir do momento que ele anda, já é uma conquista. E do andar, e a gente vai vendo como é que vai traçando um novo caminho. No one knows how big this pandemic will become.
But on the streets of Recife, some Brazilians are struggling to accept the new arrivals. Cleane says she thinks of her baby as a blessing, but these unusual-looking children often attract hostility and even Então, a narrativa da Daniela, ela é dividida em vários momentos do vídeo, então não vou mostrar tudo, mas vou analisar algumas partes da narrativa, tá? Então, a narrativa de Daniele reconstrói o abandono do filho Juan Pedro pelo pai enquanto ela dormia. As primeiras linhas, misturando ações orientadoras e complicadoras, para usar os termos labovianos, apontam para a ordem de gênero pervasiva no país, de acordo com a qual cuidar de pessoas com deficiências, e especialmente de crianças, é de responsabilidade única das mães. É notória sua assertividade ao projetar a resolução da narrativa. Tem um momento que ela diz, mas eu não tinha tempo para isso, ou seja, para prestar atenção no abandono. O que redimensiona sua aflição inicial em possibilidades futuras. Aqui um trecho da narrativa dela. Não vai ser por falta de uma presença masculina que vai fazer eu parar de lutar pelo bem-estar do meu filho. Então, eu olhando para ele diante da dificuldade dele, que vai me dando forças. Ele necessita de mim. Se necessita, não tem para que eu estar me lamentando, ficando fraca, chorando alguma coisa. Não. A vida segue em frente e tudo que eu puder fazer por ele, irei fazer. Primeiramente, ela confronta o paradoxo da esperança, que, consoante Mattingly, envolve o cultivo de orientações esperançosas em face do desespero e de prognósticos desoladores. Essa antropóloga também diz que as condições que produzem esperança são as mesmas condições que produzem o desespero. Então, cabe aos agentes sociais, né, se relacionar com essas condições de uma forma ou de outra. Sem negar as dificuldades que atravessa, Daniele vislumbra uma boa vida para ela e seu filho, que, segundo ela, é ousado e ativo. Ao recusar o papel de vítima, Daniele produz esperança como uma ação a ser cuidadosamente elaborada. Assim, ela fecha a narrativa com uma coda que redefine a agonia do agora, desculpem, com base em propósitos futuros. Então, a projeção de afetos afirmativos é interpolada por adaptações de sonhos, o que implica na procura de novas coisas pelas quais esperançar, nas palavras da Martin, que é essa antropóloga que eu estou seguindo aqui. Então, a Daniele continua, que foi o pedacinho que a gente escutou agora. O meu sonho era ter um filho homem que jogasse e desenvolvesse bem a parte do futebol em si. Só que aí eu tento pensar, apagar todos os sonhos que eu tinha. Então, hoje, eu já não penso nele jogar, e sim em ele andar. Então, a partir do momento que ele anda, já é uma conquista. E do andar, aí a gente vai vendo como é que vai traçando um novo caminho. Nessa pequena narrativa, Daniele se orienta a diferentes temporalidades. Suas expectativas idealizadas e sua interrupção são coisas do passado. Ela resolve essas questões no presente e no futuro. Apesar da imprevisibilidade do futuro no que se refere a seu filho, o Juan Pedro, Daniele pressupõe alternativas. Ela valoriza pequenas vitórias de seu filho e, com base nisso, planeja suas próximas ações. Assim, ela articula o que o autor Williamson identifica como a temporalidade do Zika. Esse tipo de temporalidade narrativa enfatiza estratégias práticas em detrimento da espera passiva. Ela, portanto, projeta possíveis cenários e respostas ao presente e ao futuro, engajando-se em um tipo de imaginação utópica que investe nas possibilidades de ação ao invés do que já parece determinado pela doença. E ela continua. Finalmente, ao refletir sobre a tensão entre corpos afetados pela pandemia e a participação social, Daniele parece ver possibilidades de reestruturação social. E ela diz o seguinte: eu acho que essa cidade tem que ver que a gente está numa nova era. Não vai ser mais raro encontrar um bebê que mais tarde vai ser um adolescente que tenha microcefalia. Então, já está mais do que misturado perante a sociedade. Ao imaginar o futuro do filho, Daniele deseja uma nova era na qual pessoas com deficiência como Juan Pedro não serão mais segregadas. Seu clamor por uma percepção de hibridez na sociedade
desafia padrões de normalidade e doença que geram baixa sensitividade à diversidade corporal. Daniele, assim, reescalona e redimensiona essas definições que contrastam com o que é tido como normal. A microcefalia reabriu os debates sobre aborto no Brasil. Em 2016, um grupo de ativistas, advogadas e médicas iniciaram uma campanha para a autorização do aborto para grávidas cujos fetos haviam sido diagnosticados com microcefalia. Essa ação motivou a formulação de uma ação judicial direta de inconstitucionalidade em agosto de 2016, analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi proposta pela Associação Nacional de Defensores Públicos, com consultoria do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, conhecido como ANIS. Uma das fundadoras do ANIS, a antropóloga Débora Diniz, propôs uma audiência pública cujo objeto era descriminalização do aborto. O pleito demandava medidas cujo objetivo era assegurar os direitos básicos das mulheres perante a emergência sanitária provocada pelo Zika. Débora Diniz teve um papel central na audiência pública. Ela encerra seu discurso com uma narrativa sobre Ingriane Barbosa Carvalho de Oliveira, que fez uso de métodos abortivos inadequados no Rio de Janeiro. Vejamos o que a Débora diz. De correção, eu não vou me deter nesse dado. Eu quero lembrar Ingriane Barbosa. Ela foi a mais recente que nós vimos o rosto. Ela é uma jovem mulher negra, trabalhadora doméstica do interior do Rio de Janeiro. Ela morreu com um talo de mamona no útero. É mãe de 3 filhos e, ao que se sabe, já tinha feito um aborto. Se assim foi, se essa história é verdadeira, nós perdemos, como Estado, uma oportunidade de prevenir o segundo aborto e, certamente, de ter Ingriane viva. É na rota crítica de cuidados a uma mulher que faz aborto que podemos e devemos apresentar medidas de prevenção. Investigamos se ela sofre violência. Por que o método que ela faz uso falhou? O que pode ser feito para melhor protegê-la à saúde? É a criminalização do aborto, que matou Ingriane e deixou seus filhos órfãos. Se todas as mulheres que fizeram aborto estivessem na prisão hoje, ou já tivessem passado por ela, nós teríamos um contingente de 4.700.000 mulheres, pelo menos 5 vezes o sistema prisional, já o quarto do mundo. Então, me parece que a pergunta é por que tão pouca razoabilidade nessa conversa? Porque aborto não é matéria de prisão, mas é de cuidado, de proteção e prevenção. Há algo de intrigante ao falar de prisão e saúde em aborto. A abstração dos números esconde que, apesar de o aborto ser um evento comum à vida das mulheres, há uma distribuição desigual do risco com a maior concentração entre as mulheres mais jovens, mais pobres, nortistas e nordestinas, negras e indígenas. Novamente, aí está a Ingriane, e eu faço questão de pedir que lembrem, para aqueles que nunca viram o racismo como parte da criminalização do aborto, que nunca viram o racismo como uma das causas de morte, morbidade materna, que guardem a foto de Ingriane, recolham um talo de mamona e façam um porta-retrato na sua casa. Porque a partir daí, nunca mais vão esquecer. Como eu não consigo esquecer a foto de Ingriane. Não são as mulheres dessa sala de audiências as que correm o risco de morte ou de prisão. Nem as mulheres dos homens bem-intencionados que vieram aqui falar em nome da vida ou em nome da dignidade das mulheres. São aquelas mulheres que enfrentam o aborto como uma desproteção integral do Estado brasileiro aos seus direitos fundamentais. Quanto maior a escolaridade da mulher, menor a taxa de abortos, que é um indicativo de como renda. Em diversas entrevistas e em seu livro sobre as mães do Zika, publicado em 2016, Débora Diniz enfatiza a importância de nomear essas mulheres e de posicioná-las com base em seu gênero, raça e classe social. Ela afirma que dados e números não falam por si.
expressam meramente perspectivas endossadas por todo tipo de crença. Esse posicionamento permite que a antropóloga confeccione sua defesa do aborto com base na precariedade intensa enfrentada por mulheres negras e pobres no Brasil. Diniz faz essa argumentação à medida que traz a história de Ingriane como um microcosmos representativo de uma conjuntura mais ampla. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Aborto de 2016, pelo menos 500 mil mulheres recorrem a esse procedimento anualmente no país. Essa configuração estrutural precipita uma história local cuja orientação leva a uma avaliação do Estado, de suas políticas mal feitas e de sua ausência. A antropóloga usa como um modo de argumentação com base em hipóteses que projetam escalas nas quais se imaginam soluções mais razoáveis aos problemas dessas mulheres. A coda da narrativa sugere que esse exercício imaginativo deveria ser materializado através da imagem de Ingriane e seu desespero. Através dessa metáfora espaço-temporal, o infortúnio dessa jovem mulher pode ser imortalizado como um lembrete transtemporais das violações dos direitos fundamentais das mulheres brasileiras. A combinação de considerações macro, detalhes íntimos e análise crítica permite que a narrativa de Débora Diniz projete escalas de esperança dentro de um contexto maior de injustiças cujas consequências podem ser amplas. De correção, eu não... Ao investigar dois eixos analíticos, analisamos narrativas que interligam dinâmicas mais amplas com questões locais. Essa escolha analítica produziu um diagnóstico complexo da epidemia de Zika e seus efeitos pragmáticos e afetivos que abordagens biomédicas e técnicas não dão conta de interpretar. Uma visão mais panorâmica sugere que as mães do Zika são vítimas da ausência de seus parceiros e da negligência do Estado. Porém, nossos dados mostram que constantemente elas se engajam em atos locais de esperança, que entendemos como uma escala de ação performativa. Através de análise dos detalhes narrativos, ilustramos como a esperança é elaborada sobre uma corda bamba, por assim dizer, sobre a qual gênero, raça e classe se equilibram interseccionalmente. Essas mulheres andam sobre a linha da opressão, burocracias e esquecimento. Contudo, ainda assim são capazes de esperançar, ou seja, de reorientar o presente e reimaginar o futuro. Essa orientação espaço-temporal possibilita que elas planejem suas vidas mesmo perante tantas incertezas. Os fragmentos narrativos que discutimos levantam questões prementes em tempos pandêmicos. Onde estão a empatia, a sensibilidade, a solidariedade e o apreço pelo bem comum? Que também são perguntas que a gente deve fazer em tempos de guerra. Ou seja, estamos vivenciando os dois, né? Uma pandemia e uma guerra. Aliás, várias guerras, mas uma que está recebendo mais atenção. Esses são parâmetros que desafiam os valores centrais da sociedade cada vez mais neoliberais, notadamente o individualismo e o produtivismo. A esperança, como afeto performativo e combustível da agência humana, pode assim nos ajudar a retraçar presentes e futuros, mesmo quando não há final feliz à vista. Obrigadinho. Espero os comentários e perguntas de vocês. Muito obrigado, Rodrigo, pela palavra, pela apresentação, muito bom. Júlia, você poderia colocar a Maria Carmen também? Já aqui. Obrigado. Agora a gente já vai abrir para as perguntas, né? Enquanto o pessoal está digitando, pensando numa pergunta, eu já preparei uma para Maria Carmen, e aí eu queria assim, uma discussão também, e aí o Rodrigo também participar, obviamente, mas um pouquinho sobre a relação de agência, né, que eu acho que é um termo bastante caro, né, para as relações de discurso ou para essas identidades a partir que pensam, né, nas identidades performáticas ou performativas, né,
eu queria falar, que você falasse um pouquinho, Maria Carmen, sobre essa relação de agência, constituição de identidades, né, pela linguagem, quando você principalmente diz que o corpo não para a sua teoria, né, discurso, né, são coisas diferentes, né, mas as duas, de certa forma, têm uma relação de agência, né, tentando entender aqui um pouco. E aí eu queria que você falasse dessa relação, agência, linguagem, discurso, corpo. Sim, a sua pergunta é a pergunta do grupo. Como é que a gente vai pensar isso agora, né? Porque é uma abordagem muito complexa, né? A gente precisa pensar nessas construções teóricas e entender que as nossas construções teóricas são muito transdisciplinares, né? E não cair na faceta Frankenstein de você juntar coisas ali que, a princípio, né, não possam dar conta de você resolver. Essa questão da identidade do sujeito foi até uma pergunta que saiu no grupo na semana passada. E eu falei assim, mas por que você está pensando tanto no sujeito, né? Falei para me orientando, eu falei assim, não sei, comecei a pensar no sujeito, onde que está o sujeito, onde que está tal coisa. Bom, a gente tem trabalhado nesse momento, né? Porque a minha proposta ela está acontecendo, né? Eu estou pensando, ela vem se transformando desde 2018, foi quando eu fiz uma primeira proposta sobre isso. Lá eu pensava como a Butler, corpo-discurso, né? Tanto que nesse capítulo do livro, propondo análise discursiva generificada, eu coloco a proposta de corpo-discurso, né? E o corpo é o discurso, sim, também, né? Numa abordagem para a gente pensar o corpo tendo a sua categoria dentro do que eu estou pensando na prática social, eu achei interessante deslocar do discurso e deslocar da atividade material e deslocar das relações sociais, porque o corpo estava invisibilizado ali nas relações sociais, e dar esse destaque que, para mim, nas pesquisas que eu venho fazendo e de algumas bancas das quais eu participo, eu vejo a importância de tê-lo ali em destaque, né? Bom, então, esse é o primeiro ponto. Então, o conceito de identidade com o qual eu trabalho, ele entra ali realmente naquela categoria de posicionalidade da Linda Alcoff, né? Trazendo a identidade como constituída ali dentro de um sistema posicionalidade prática, em que essa posição, esse lugar dessa posição, ele é atravessado por essa atitude ativista, da qual também o Maldonado vai trazer lá, né, na analítica da decolonialidade dele. Onde que entra a questão da agência, né? Então, voltando um pouquinho. Em 2003, o Fairclough ele vai propor 3 semioses. Ele propõe com a Kuliaraki em 99, mas no livro de 2003, né, ele vai propor os 3 grandes significados do discurso, né, as 3 grandes semioses, que são as 3 grandes categorias analíticas, que é o significado acional, o significado identificacional e o significado representacional. Cada um desses 3 tem os seus próprios objetos. O acional é o gênero do discurso, o identificacional, ele traz o estilo, que é uma categoria da linguística, né? E o representacional, que ele traz a categoria do discurso, que não é o discurso lá do conceito de prática social. Dentro do significado identificacional, ele começa já a sua discussão dizendo que ele não vai trabalhar com categoria de identidade, porque ele está ali propondo uma ontologia discursiva e que ele vai, então, partir de uma categoria discursiva também. Então, ele vai dizer que ele não vai trabalhar com o conceito de identidade, mas com o conceito de identificação, de um processo de identificação que ele acontece na dinâmica linguística, na operacionalidade discursiva da prática social.
Só que a identificação ela é um processo. E quem que vai operar linguisticamente esse processo de identificação? Como é que eu identifico o outro e me identifico dentro? Os exemplos do Rodrigo são ótimos para trabalhar com processos com significado identificacional. Como que ela identifica esqueci o nome, com a metáfora da mamona, né? Acaba identificando aquele processo com aquela metáfora e a Débora Diniz acaba se identificando, se colocando naquele texto e ela acaba identificando o outro, identificando o que é esse aborto, com a Zika, com essa discussão toda que está acontecendo. Mas isso é um processo ainda de identificação. Como é que isso se operacionaliza, linguisticamente falando? A partir da categoria do estilo, que é uma categoria que o Fairclough vai trazer lá dos estudos do Halliday. Aí o Rodrigo também é um especialista nisso, né? No Halliday e na gramática sistêmica funcional. Ele vai trazer, o Fairclough vai lá trazer da gramática sistêmica funcional o conceito de escolha, estilo como escolha, e para isso ele vai trazer as categorias linguísticas da gramática sistêmica funcional, né? Tudo isso para chegar na agência, olha só. E aí, essa operacionalização linguística é que ele vai, nessa proposta transdisciplinar dele, dizer o seguinte: olha, e aí o texto é o objeto de análise. Dentro desse texto que eu estou analisando, eu posso identificar se é um texto que tem uma agência ou se não tem uma agência. E essa agência é uma agência transformadora. E ele vai trazer, então, os estudos do realismo crítico a partir do conceito de agência da Margaret Archer, né? E o conceito de agência, então, que a gente tem trabalhado e que é o que o Fairclough e Cogliarac trazem, que vem lá do realismo crítico, é esse conceito de agência, né? De uma agência. Nós somos agentes, segundo a Margaret Archer. Nós somos agentes porque estamos dentro de uma sociedade e a gente age. Agora, essa agência ela pode ser uma agência, esqueci o nome que ela dá agora, que é esse instinto de agência que a gente tem, ou uma agência posicionada. Essa agência posicionada é essa agência que tem uma deliberação reflexiva, que tem um projeto de fala, que aí a Margaret Archer ela vai trazer algumas categorias para discutir essa agência. Então, a agência, quando eu falo do corpo agência, é esse corpo que é um corpo agente que passa por um processo de deliberação reflexiva, de uma agência que está discutindo a sua posição na sociedade, de uma reflexividade que é construída, né? Que é um processo político, né? de reflexividade. Né? Não sei se eu discuti isso, é porque, como é uma proposta muito transdisciplinar, a agência ela entra aí no final numa reflexão da explanatória crítica, né? Se esse texto ele tem uma agência, ela chama de agência encarnada, gente, me esqueci agora, mas que é uma agência que tem uma deliberação reflexiva, que tem um projeto de vida, que realmente a gente consegue perceber isso ali no texto, porque como o Fairclough não trabalha como o Charrodot numa perspectiva psicossocial, a gente não está falando de um sujeito psicossocial, né? O objeto de análise do Fairclough, que eu também compartilho, é o texto, né? Então, esse texto está trabalhando numa transformação social com uma agência deliberativa reflexiva, ou ele é um texto que está trabalhando na manutenção, na reprodução das hegemonias no sentido hegemônico, bloco de naturalização das crenças, das ideias, etc. Ótimo, Maria Carmen, muito obrigado.
Rodrigo, eu vou aproveitar o comentário, né, também a resposta, né, da Maria Carmen, e falar te perguntar se dentro dessa, você analisou as narrativas dentro de narrativas, né? E aí, de certa forma, dá para vislumbrar essa ideia de agência nesse sentido, e se isso seria vamos dizer, uma prova discursiva da citacionalidade, da performatividade, e isso se transforma, enfim, socialmente também, né, marca um determinado lugar enquanto agente, e não se fazer esquecer de determinadas histórias, inclusive, né, fazer a citação de uma narrativa, enfim, criando esse discurso que não é necessariamente indireto, né, mas de vincular essa relação, esses outros discursos, né, anteriores também a esse momento da fala, né, por exemplo. Então, principalmente o que nos nos... casos que você traz, né? Principalmente nos casos que você traz, né, nas histórias. Né? Então, isso, na verdade, o que você acaba de mencionar foi também uma das motivações que nos levou, Branca e eu, a fazer essa pesquisa, né? A gente começou a fazer a pesquisa já há algum tempo, não foi agora, mas o que se percebia quando ocorreu a epidemia, né, que todo mundo só falava do Zika, que as Olimpíadas estavam chegando, vai cancelar as Olimpíadas, os gringos todos assim, morrendo de medo, porque, nossa, esse país que é o fim do mundo, não vou para lá porque minha mulher vai... Enfim, né, todo aquele discurso, né, um reavivamento do discurso colonial, daquela selva onde tem mosquitos que matam as pessoas. E na mídia isso era recorrente, na mídia hegemônica, principalmente, que posicionava as mulheres afetadas, especialmente as mães e as crianças, como vítimas que não tinham voz. Basicamente isso. Olha, coitada dessas mulheres. Né? Contudo, se a gente conversa com elas, e nossos dados não incluem somente narrativas, textos, né, midiáticos, mas também entrevistas com essas mulheres, embora eu não tenha trazido aqui esses dados especificamente, só trouxe os dados de mídia, mas a gente também tem entrevistas com elas. Especialmente com uma mãe que abriu uma ONG para mães de Zika. O que se vê é que, primeiro, a sua pergunta tem a ver com a agência também. Primeiro, o que se vê na narrativa maior, né, na narrativa hegemônica, é a reinstauração de duas estruturas reguladoras, que é o que basicamente a Butler chama de performatividade. Né? Ela diz lá no Problemas de Gênero. Gênero, mas isso pode ser estendido para qualquer tipo de identidade, gênero, estilização repetida do corpo dentro de uma estrutura reguladora altamente rígida que se cristaliza no tempo e constrói uma aparência natural de si. Né? O que ela, então, basicamente, que ela chama de performatividade são estruturas reguladoras que se repetem no tempo. Você não consegue localizar a origem dessa regulação. Uma das performatividades que regula o corpo das mulheres é a maternidade. E essa narrativa do amor incansável e inabalável pelos seus filhos. Era essa performatividade que era reproduzida na grande mídia quando se falava de mulheres afetadas pelo Zika. Olha como ela é uma coitada, mas ainda assim faz tudo para proteger seu filho. Era sempre esse enquadramento, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Daniele falando, ela ainda assim reintroduz, ou seja, recita, né, essa performatividade do amor incondicionável da mãe pelo filho, mas não nos mesmos termos que a grande mídia reproduzia. Ela diz, olha, essa é a realidade que eu tenho, vou reajustar, vou enquadrar minhas ações com base no que eu devo. Eu queria que meu filho fosse jogador de futebol, não vai ser, mas ele vai andar. E quando ele andar, e a partir do momento que ele andar,
eu vou pensar em outra coisa, né? Então, o que a gente vê nesses exemplos é justamente como é aquele paradoxo butleriano, né? Ela diz que toda regulação dá os subsídios para sua própria contestação. E é isso que ela diz, né? E a Butler também diz, aliás, uma coisa que a Butler nunca disse em momento algum é que o corpo era discurso. Isso é uma leitura muito rasa. Vocês podem procurar. Não há em nenhum momento de nenhum livro dela, nenhum texto dela, que ela diz que o corpo é discurso. Pelo contrário. Ela diz, quando ela foi criticada, que ela diz, você não está prestando atenção no corpo, que é o local onde as mulheres mais sofrem todo tipo de opressão. Ela escreveu todo um livro que chama Bodies That Matter, foi traduzido recentemente para o português, para dizer, não, gente, vocês não entenderam nada do que eu disse no Gender Trouble, no Problemas de Gênero. Eu não disse que o corpo não importa. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a gente só entende o corpo pelo discurso. Né? A gente só entende o que é um corpo inteligível, o que é um corpo que vale ser vivido, que é uma questão que ela traz depois, pela forma que ele é significado socialmente. O corpo dessas mulheres mães de Zika era significado na grande mídia como grandes vítimas, sem agência, não é? Quando a gente olha na narrativa delas, elas, embora repliquem essa estrutura reguladora da mãe que tem que amar seus filhos e fazer tudo para proteger seus filhos, mas elas os fazem de forma diferente, é uma repetição que não é a mesma. Então elas estão dizendo, olha, eu sou uma mãe que me dedico aos meus filhos, mas eu não sou vítima, não. Né? Meu filho está aqui, foi afetado pelo Zika, foi uma fatalidade, agora a sociedade que aceite ele. Ela diz claramente, é uma nova era que está chegando, essa cidade vai ter que aprender a conviver com pessoas com corpo igual a esse. Né? Então, é daí que também que aparece a agência, nessa possibilidade de repetir diferente. Né? A agência é isso, né? A possibilidade, a partir da perspectiva que eu sigo, a possibilidade de repetir diferente. E a gente repete diferente, a gente pode repetir diferente. E é justamente o que é analiticamente interessante para a gente, como analista do discurso, e politicamente interessante para nós, como seres sociais, é justamente esse paradoxo que eu chamo de paradoxo butleriano. Né? Não há sujeição completa. Porque como a Butler diz, toda estrutura reguladora, toda performatividade, oferece os subsídios para sua própria contestação. Ou seja, isso é, claro, muito Foucaultiano, né? Onde há poder, há resistência. A resistência não como externa ao poder, mas a resistência como constitutiva do poder. Se não tem resistência, não é poder, é dominação total e completa. Né? Ou seja, só existe poder porque existe resistência. É basicamente isso que a Butler está dizendo quando ela diz que toda estrutura reguladora produz, né, oferece subsídios para sua própria contestação. E então, nessas frestas da norma, que as pessoas vão construindo suas vidas. E é assim que essas mulheres mães do Zika constroem suas vidas, apesar do vírus, apesar das demandas por amor incondicional, apesar dos maridos que as abandonaram, ou seja, apesar dessa performatividade que diz que as mulheres é que têm que cuidar de crianças doentes, não só de crianças doentes, mas de todo mundo, né? Apesar disso, elas estão lá vivendo. E outra dimensão importante que em geral não se discute quando se discute agência, né? Claro, na antropologia, quando se discute agência, não se discute linguagem e discurso, que é o que a gente pode contribuir para isso, mas eles não nos leem. Enfim, a gente lê os antropólogos não nos leem, mas não fala. O problema é deles, que estão perdendo muito. Mas tem um texto clássico que é sobre agência, que é da Laura Ahern, uma antropóloga que diz, olha, não se pode, um texto de 2000 e pouco, 2001, não se pode falar de agência sem prestar atenção em linguagem. Porque como seres humanos, somos seres de linguagem. E a linguagem, tanto conteúdo quanto forma, né, a combinação dos dois, nos dá a possibilidade de agir no mundo. Ok? Não sei se respondi, mas eu acho que espero que tenha respondido. Fiquei blá, 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 blá.
Mas isso é interessante. Posso comentar o que o Rodrigo... Claro, Eu tive claro. que sair um minutinho para buscar a Duda, né? Mas eu estava ouvindo. É interessante que a Margaret Hart, né, eu me lembrei, ela fala exatamente isso. Ela tem 3 grandes categorias, que é o discernimento, deliberação e a dedicação. E que a gente, através das nossas conversações internas, que são balizadas nas nossas preocupações e nossas prioridades afetivas, é que a gente vai deliberar de como a gente vai agir diante daquela situação. Então, é exatamente isso. As mães sabem, mas ainda assim elas vão deliberar pelos seus afetos, pela esperança, né? Como o Rodrigo colocou. E o legal também, que é outra dimensão importante da agência, nesse caso que a gente discutiu aqui, mas eu acho que pode ser generalizado para todo caso, é a questão de temporalidade. Sim. Elas estão aqui no presente recalibrando o futuro. Né? Os filhos dela não vão poder realizar todos os sonhos que elas tinham. Então, tudo bem, sim, vamos sonhar diferente. Sim. Entra um pouco lá na analítica da decolonialidade de Maldonado Torres. É um outro tempo, é um outro espaço, com nova maneira de existir, nova maneira de pensar, né? Porque é um outro corpo, né? São outras relações que estão sendo construídas e constituídas, né? Muito bom. Nossa, não só respondeu, como deu outras... deu motivo, né? Vocês dois, na verdade, né? Motivo para outras perguntas, né? Mas acho que fica para um outro momento, né? Eu agradeço novamente a participação de vocês. Foi muito bom. Espero que depois o Daniel envie para a gente, que seja o vídeo, né, da apresentação dele, a gente coloca no canal. E eu queria também informar para todo mundo que às 5h30 nós teremos o segundo grupo de comunicações aqui mesmo, nesse canal, né, do Sexo da Palavra. E espero que todo mundo tenha também assinado a lista de presença, vamos dizer assim, e nos vemos em breve. Com certeza. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a você, Daniel, pelo convite, e o prazer de estar numa mesma mesa com o Rodrigo, né, sou leitora dos textos do Rodrigo também, e eu acho que é isso, né, a gente precisa tematizar e fazer as nossas pesquisas circularem, construir essas trocas, né, para a gente tentar ir fazendo as transformações que a gente acredita que possam acontecer, né? Para a gente ter uma vida social, né? Um pouco diferente do que está posta, né? Também quero agradecer aqui o convite, foi ótimo passar essa tarde com vocês, com Carmen, com Daniel, com o outro Daniel, que não está, mas está, pediu desculpas, acabou de mandar uma mensagem, o voo atrasou, enfim, desespero, né? Daí sem internet, não conseguiu acessar a internet no aeroporto. Mas, enfim, pediu desculpas. Ele também trabalha aqui no meu programa de pós-graduação, então eu o represento. E foi ótimo estar aqui com vocês. Se tiverem perguntas, sugestões, enfim. O pessoal aqui do público podem mandar e-mail. Foi ótimo o diálogo aqui. Eu adorei. Temos um comentário aí, né, do pessoal que está assistindo, Venan, que faz parte também da equipe, né, de organização. Eu acho incrível, essas apresentações se aproximaram, né, em relação aos temas. De fato, né, como o Rodrigo tinha falado, não foi combinado, mas veio super... Mas isso é interessante para mostrar como esses temas estão ganhando espaço, né? Embora os estudos de linguagem e gênero no Brasil já tenham começado desde a década de 90, que é uma história, final de 80, que é uma história que, em geral, é deixada de lado quando se fala, mas eu acho importante retomar essa história, ir lá da década de 80, com a professora Carmen Rosa Caldas Coulter, Luiz Paulo da Moita Lopes, né? A Oster, em geral, são deixados, a gente esquece dessa história. Existem estudos de gênero já há muito tempo, linguagem de gênero no nosso campo, há muito tempo no Brasil,
E a gente não pode deixar de retomar essa história, porque muita coisa que foi dita já na década de 80 pode nos ajudar a repensar o que a gente está fazendo hoje. Desculpem, gente, eu estou com essa tosse muito chata. Mas, infelizmente, na Covid, eu fiz o teste hoje enquanto eu estava aqui me preparando para o teste, deu negativo. Então é só tosse. Meu irmão deu positivo, meu irmão, lá em Belo Horizonte. Deus me livre. Agora, mas se tiver vacinado, está tudo bem. É o quê? Vai ser leve. Se tiver vacinado, os sintomas ficam leves. Não, tô vacinadíssimo, só fiquei com medo dessa tosse. Hoje de manhã, corri para fazer o exame, acabei de ver o resultado do negativo. Ai, ufa. Né? Olha só, desde o final da década de 80, a gente está falando sobre esses temas, né? E tem muita coisa ainda a ser dita, né? E sempre tem coisas a serem ditas, né? A Lorraine está aí agradecendo também, falando de ótimas apresentações, e é uma pessoa que vai também, já está, né, começando a pesquisar sobre essas relações de gênero na educação infantil, né? Também é uma outra questão, né, bastante importante, né, para a gente que trabalha com linguagem, enfim, né, discursos. Né? Sem dúvida. De novo, muito obrigado pela participação e nos vemos, espero que na próxima, presencial. Né? Sim. Beijo, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau. Se cuidem.